e bem-vindos ao Cantinho da História. Estamos de volta e hoje respondendo à solicitação do Everson Veiga Santos, que me pediu para falar um pouco sobre o conceito de classe em Marx, Thompson e Bourdieu. Eu considero um desafio falar em conceitos. E lembrem-se que eu não estou aqui para resenhar textos ou para fornecer respostas prontas. É importante que fique bem claro que eu vou desenvolver uma linha de raciocínio e vocês podem concordar ou não com a minha interpretação. Eu começaria pensando em classe. Como é que surge o conceito de classe em Marx? Marx está pensando o desenvolvimento histórico e o desenvolvimento econômico a partir do materialismo ou da cultura material, que seria o conjunto de processos, procedimentos e tecnologias que usamos em uma determinada organização social. Marx vai pensar o escravismo clássico de Grécia e Roma, vai pensar o feudalismo medieval e vai pensar o capitalismo mais contemporâneo a partir do que ele chama de a Revolução Burguesa, que é a Revolução Francesa, e a Revolução Industrial, que é a Revolução Tecnológica por excelência. E o que difere a classe dos outros modos de organização social anteriores é a mobilidade. Teoricamente, nos modos capitalistas, pode-se migrar de uma classe social para outra. Existe uma mobilidade porque o conceito de classe está ligado às relações econômicas e não ao sangue. Diferente da casta, diferente do estamento. O estamento medieval é uma condição de nascença. Se a pessoa nascia camponês, morria camponês. Dificilmente conseguiria se tornar nobre. A classe social, em Marx, é uma constatação do próprio processo de organização do trabalho. A partir do momento em que Marx posiciona os jogadores nesse xadrez complicado do capitalismo, ele começa a desenvolver não apenas essa dicotomia entre burguesia e proletariado, mas as diversas frações de classe que permeiam esse relacionamento. Porque não existe uma burguesia com B maiúsculo em caracteres góticos, como diria um colega meu de faculdade. O que existe são meios sociais burgueses. Existe a burguesia industrial, existe a burguesia financeira e existem aqueles profissionais liberais que adotam um modo de vida burguês, como médicos, juristas, advogados. Professores, em alguns países, naquele momento em que o Marx está escrevendo, em que a profissão ainda não era tão proletarizada quanto é hoje. Marx trabalha também com frações dentro do próprio proletariado, porque existe o proletariado que é a classe operária, que ele considera a classe revolucionária, e existe o lumpen, que são aquelas frações sem profissão que orbitam, são o excedente que permite que o capitalista manipule as relações de trabalho. Existem os camponeses, existem os pequenos burgueses, que são aquele agrupamento de funcionários públicos da pequena e média burocracia, que eles não têm estofo financeiro para ser burgueses, mas também conseguem, por uma série de rituais e costumes, se descolar das frações de classe proletárias. E aí entra uma coisa bem interessante. Marx vai pensando as transformações tecnológicas e o modo como impactam a economia de uma maneira que é bem século XIX, que é bem determinista, que
tem uma relação causa e efeito bastante previsível. Em um determinado momento, por contraposição à aristocracia e à nobreza e ao clero medievais, que eram profundamente conservadores e com uma série de comportamentos arraigados extremamente nocivos ao bem popular, Marx considera a burguesia revolucionária. É a burguesia que vai implantar o capitalismo superando aquele modo de produção feudal que estava muito ligado na terra e na prisão do trabalhador à terra. Em um primeiro momento, essa burguesia é revolucionária, a burguesia que defende liberdade, igualdade, fraternidade e que tenta remodelar esse mundo à sua imagem, inclusive criando esses conceitos de cidadania, de família e todos esses modelos que a gente acompanha socialmente até hoje. Mas em um determinado momento, Marx defende essa questão de que, uma vez realizada a sua vocação como classe, a burguesia se torna obsoleta do ponto de vista em que ela se torna conservadora, que ela passa a querer conservar essa realização de classe em detrimento do proletariado. E aí a classe operária é que se tornaria a classe revolucionária. Como eu já disse, Marx tem essa paixão determinista, que é bem típica da época em que ele está escrevendo, que está presente em outros autores também. E ele passa a pensar a sua própria ação política a partir dessa análise que ele faz, tanto da economia quanto da história, e passa a postular o que será do mundo quando a classe operária ou quando o proletariado realizar sua vocação revolucionária. Como será esse mundo? Como seria o mundo socialista e posteriormente como seria o mundo comunista? A classe em Marx é o sujeito histórico. A classe, se a luta de classes é o motor da história, a classe em si é o sujeito que promove essa mudança. Embora quando nós temos marxistas mais economicistas, a ênfase na análise seja no modo de produção, quando nós temos marxistas mais historicistas, a ênfase é na classe e na sua tradição revolucionária. Por que eu estou fazendo toda essa preleção sobre a origem do conceito de classe? Marx trabalhou isso exaustivamente e a sua ideia de classe estava impregnada do momento presente. Marx foi contemporâneo de 1848, foi contemporâneo da Comuna de Paris. Marx viu o mundo mudando e essa ascensão da classe operária e essa construção de uma consciência de classe. E aí é que está. A consciência é o ponto mais importante para identificar a classe, porque nós temos a tendência, por um defeito pós-modernista, a considerar a classe apenas como uma categoria estatística, aquela faixa salarial que o IBGE especifica. Então, se você teve um aumento de R$20 no seu salário, você mudou de classe. Isso é uma bobagem, é uma falácia, porque a classe social, do ponto de vista histórico, tanto em Marx quanto em Thompson, e também na sociologia, como é o caso do Bourdieu, ela depende muito de dois fatores: identidade e consciência. A identidade é aquele estofo cultural que nós dividimos com aqueles com quem convivemos em nossa formação. Ela está nas nossas origens, ela está no modo como fomos socializados em nossos lares, na escola, e como é que nós vivemos com essa identidade. No meu caso, nem todos os diplomas do mundo vão apagar a minha origem operária. Na hora das minhas identidades, na hora da solidariedade, o eu
que veio da fábrica fala muito mais alto que o eu acadêmico, porque essa é a minha identidade. Então não adianta a estatística me colocar numa classe X se a minha identidade está na classe Y. É por isso que não se pode ter um país inteiro de classe média, porque a classe média tem um perfil identitário específico. A consciência de classe, por outro lado, é o momento em que eu, como integrante dessa classe, percebo o meu papel histórico e passo a batalhar politicamente por meus direitos. E esse também é o argumento do Thompson. Thompson escreveu A Formação da Classe Operária Inglesa, na edição brasileira em 3 volumes, que saiu pela Paz e Terra em fins da década de 80. Um trabalho hercúleo de tradução incrível da Denise Botman, um livro que todo estudante de história deveria ler e deveria ler com cuidado. Começar religiosamente pelo primeiro volume, que é incrível, e seguir com muita paciência pelos outros. Porque o que o Thompson está fazendo aqui? Thompson era um idealista. Além de um exímio historiador, era um camarada com uma ação social militante. Costumava dar aulas noturnas nos cursos promovidos por sindicatos, pelo Partido Comunista, enquanto ele foi filiado, depois de 1956, das denúncias do Nikita Khrushchev. Ele é um dos que se retira do Partido Comunista Inglês e vai seguir sua própria ideia de comunismo. Mas Thompson costumava realizar essas palestras e cursos noturnos para as classes trabalhadoras. E conversando com esses operários, ele começou a ter um vislumbre de como eles se viam, qual era a sua identidade, qual era o momento em que a classe operária inglesa se formou como classe, o momento em que adquiriu consciência. E esse relato, que é um relato nem um pouco acadêmico, porque tem paixão, tem uma estrutura narrativa belíssima e um trânsito pela parte cultural que o tornam único em toda a obra do Thompson. Esse relato é o modo que o Thompson encontrou de homenagear os seus alunos e mostrar a eles que uma boa parte daquelas tradições orais de luta que eles conservavam com tanto carinho tinham respaldo histórico. Ele pegou muitas daquelas narrativas e conseguiu situar e conseguiu colocar no papel essa história riquíssima, que começa no movimento cartista e vai num crescendo com enfrentamentos com o Estado britânico até o momento em que a classe se reconhece como tal. É o processo de fazer-se da classe, tanto que o título em inglês é The Making. The Making, quer dizer, o processo de fazer-se da classe operária inglesa. No momento em que a classe operária inglesa toma consciência de si e se reconhece como classe, percebe que ela tem uma identidade, que ela tem uma história em comum e princípios a defender, ela passa a ter uma ação política. Ela funda um partido e vai em frente. E para Thompson, no momento em que a classe se consolida dessa maneira, a sua história está feita, está pronta. Outro capítulo se abre. Tanto em Marx quanto em Thompson, identidade é ligada à cultura e consciência é ligada à luta revolucionária ou à luta política. Ambos têm uma abordagem marxista. Marx precedendo os marxistas, criando esse modo de narrar a história, e Thompson indo além de Marx, incorporando fatores culturais como as lutas religiosas, as escolas, as workhouses,
como que se dava o relacionamento com o Estado em momentos de tensão, em momentos de repressão propriamente dita, como eram as perseguições, quem são os heróis dessa classe operária e como é que se passa da identidade para a consciência. O caso de Bourdieu é um caso diferente, ele está falando a partir da sociologia. Mas as suas ideias também são muito interessantes e, de certa forma, eu as considero complementares a essa interpretação marxista, porque Bourdieu está interessado também na mobilidade social. Enquanto Marx está escrevendo do meio para o fim do século XIX, tanto Thompson quanto Bourdieu estão escrevendo a partir da década de 70 do século XX. Quando nós já passamos por 2 guerras mundiais e quando o estado de bem-estar social criado na Europa no pós-guerra começa a esgarçar e começa a mostrar o monstro que se esconde por trás das novas teorias econômicas. Tanto Thompson quanto Bourdieu percebem que a mobilidade social tão propalada e tão defendida ao longo do século XX está em xeque com essas mudanças econômicas que estão acontecendo a partir da crise do petróleo e da ascensão do neoliberalismo no fim dos anos 70. Eles percebem que cada vez mais os direitos trabalhistas são cerceados para defender uma economia que passa a ser o sujeito dessas relações. E quando a mobilidade social é colocada em xeque, a própria noção do sistema de classes também é. Porque se o operário não pode deixar de ser operário, se ele não pode ascender socialmente, todo o princípio formador do capitalismo vai ruir e nós teremos uma sociedade similar às sociedades de castas anteriores. Bourdieu começa a estudar o porquê dessa mobilidade e ele detecta uma série de capitais. E capitais em um sentido de bônus que a pessoa vai recebendo socialmente. Existe o capital social, que é o que se herda dos pais, é aquele que é representado em bens, bens móveis, bens imóveis, dinheiro propriamente dito, ativos de todos os tipos. E existe o capital cultural, que é a grande sacada do Bourdieu. Ele vai defender a ideia de que o sistema escolar francês tem 2 tipos de aluno. O aluno que vem de uma classe social mais abastada e que ele recebeu junto com aquele capital social um capital cultural. É o aluno que sempre teve acesso à literatura em casa, que sempre teve acesso à música erudita, que frequentou museus, que sabe entender a linguagem literária e que por isso, na hora de realizar os trabalhos escolares, vai ser mais do agrado daqueles professores franceses mais tradicionais, porque o professor vai identificar naquele aluno um seu igual, alguém que pertence ao mesmo entorno cultural e vai privilegiar aquele aluno, ao passo que um aluno que é proveniente de meios sociais mais simples, camponeses, operários, imigrantes principalmente, domina outros meios culturais, domina outras linguagens e não consegue se identificar nem com a linguagem da escola e nem com essa linguagem da alta cultura, da cultura burguesa. Nesse sentido, Bourdieu trabalha com esses déficits que o aluno já leva ao sistema escolar e que o sistema escolar não supre, então a oportunidade de mobilidade social desse aluno fica cada vez mais restrita e a sociedade se autorreproduz e autorreproduz a desigualdade nessa discrepância no acesso ao capital cultural. Veja que isso se aplica perfeitamente ao que nós entendemos não só por classe, mas ao que nós vemos acontecendo diariamente. Diferenças de leituras, diferenças de apreensão de conceitos, muitas vezes estão
voltadas para essas diferenças culturais. E a tendência do professor considerar esse aluno como burro, estúpido, idiota ou não suficiente é imensa, porque o professor muitas vezes é condicionado em sua formação a reconhecer um tipo de inteligência apenas, que é a inteligência que reproduz o que é fornecido na escola. Aquele aluno que assiste a aula, entende a explicação e devolve na prova tudo que o professor colocou é o aluno inteligente. O aluno que não consegue acompanhar a aula, ou que percebe a aula de uma maneira diferente, ou que faz uma análise diferente daquela do professor, é considerado um aluno insuficiente. É aquele aluno que muitas vezes é considerado rebelde, é tratado de uma maneira hostil pelo sistema escolar. Acontece na França, ou acontecia na época do Bourdieu e hoje muito mais com os imigrantes que inclusive são portadores de saberes religiosos diferenciados, e acontece em todo o Ocidente. Nós temos classificações de inteligência, nós temos classificações de notas e todas as maneiras possíveis de discriminar quem não segue a cartilha implantada pelo sistema escolar. Nesse sentido, o que o Bourdieu está percebendo é que a classe não se reconhece mais, porque a mobilidade passou a ser necessária para atingir patamares de consumo e uma vida melhor. O operário não quer melhorar enquanto operário, o operário quer que seu filho seja médico e que ascenda socialmente. Todos nós já passamos por isso. Existe essa ideia de que o estudo liberta e de que o estudo proporciona uma vida melhor. Nem sempre é verdade, nem sempre é suficiente. E do modo como o capitalismo financeiro se articula hoje, a mobilidade social é cada vez menor. Identidade foi varrida do mapa pela cultura massificada. Hoje, com a presença massiva da televisão e de outros meios de entretenimento que oferecem um modelo de como se deve ser, de como se deve vestir, qual é o peso ideal, como se deve pensar. Hoje as pautas são dadas de fora. Não há uma identidade de classe porque não se produz uma cultura diferenciada. As culturas são regionais, não são classistas. E muitas vezes até as culturas regionais são esmagadas por essa cultura massificada, produzida e comercializada pelos meios de comunicação massivos. Dá para sentir que eu tracei uma linha quase que evolutiva entre Marx, Thompson e Bourdieu. Não era essa a minha intenção, porque são momentos diferentes de leitura. Thompson e Bourdieu estão, de certa forma, mais próximos e bem distantes do Marx. Mas o Marx era o Marx, e em muita coisa ele continua atual até hoje. Importante que se perceba que essa é a minha interpretação. Essa é a maneira como eu vejo a classe nesses autores, essa é a maneira como eu organizo o meu pensamento. E nesse sentido, a minha leitura é o que eu sou. Eu interpreto os conceitos e os autores a partir da minha formação universitária, dos professores com quem eu convivi, das leituras que eu fiz, da minha vida pregressa, de cada bandejão que eu comi, tanto na fábrica quanto na universidade, ou da comida com gosto de lata, da marmita, dos ônibus lotados e de todo o meu passado. Nós somos assim. Nós lemos de acordo com a nossa experiência pregressa, de acordo com o nosso capital cultural. Então, essa é a minha interpretação.
Se você discorda, se você tem uma outra leitura, podemos dialogar. Podemos dialogar com educação, com civilidade e sem essa truculência que anda varrendo as redes sociais. Então, como diria o PC Siqueira, seja gentil nos comentários, por favor, porque senão não é possível o diálogo. E para que vocês possam comentar, vocês já sabem onde me encontrar. Eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História, ou no meu blog que vai passar por aqui. Mande suas sugestões, eu estou reelaborando a lista depois desses meses afastada. Algumas sugestões vão ficar porque me interessaram muito, mas eu estou aberta a novos pedidos. E principalmente eu vou continuar com o Cantinho da História do Brasil, porque está cada dia mais oportuno e mais necessário que se reflita sobre a nossa história. Mandem as suas sugestões, comentários e a gente se encontra por aqui.